Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, paz do Cristo ressuscitado, habita em vossos corações. Que o Senhor, que nos ampara em nossos caminhos, nos dê a perseverança de concluirmos essa quaresma da maneira em que os frutos tão desejados por Deus sejam colhidos diante de uma sincera penitência. Hoje é domingo. Estamos no dia 21 de março de 2021, o quinto domingo da quaresma do ano B. Rezamos hoje na intenção de todas as famílias enlutadas, que choram pelos seus entes queridos que partiram. Vamos às leituras. Primeira leitura, Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 34. Concluirei uma nova aliança e não mais lembrarei o seu pecado. Salmo 50. Rezemos com o salmista. Criai em mim um coração que seja puro. Repetindo, criai em mim um coração que seja puro. A segunda leitura é da carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 7 ao 9. Aprendeu a obediência e tornou-se causa de salvação eterna. Atentos à escuta do Santo Evangelho. João, capítulo 12, versículos 20 ao 33. Naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida nesse mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, o meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente e nosso coração para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém. Se o grão que cai na terra não morre e fica só, se morre, germina e cresce, seu fruto será maior. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Nós entendemos com a liturgia da palavra de hoje que para ter vida é preciso doar-se. Na verdade, a vida em todo o seu esplendor se manifesta quando nós entendemos que precisamos nos doar, nos entregar, e essa entrega se faz a Deus. Onde a vida sem limites, a morte está definitivamente derrotada. Jesus entregou sua vida, mas não a perdeu. Por quê? Porque há amor sem limites. E onde há amor sem limites, há vida sem limites. A gente muitas vezes se apega aos bens dessa terra, às coisas dessa terra, esquecendo do bem maior, que é a vida em Deus.
Isso não significa que a gente não deva lutar por uma vida justa, uma vida digna, lutar por questões que atendam a todos, superar as injustiças, superar as divisões. A gente deve fazer tudo isso, mas sempre numa perspectiva de céu. A primeira leitura de hoje nos faz entender que aquela lei, dada há 2 domingos atrás, no 3º domingo da Quaresma, essa lei ela faz sentido se ela estiver não mais escrita em pedras ou em tábuas, ou seja, exterior a nós. Ela faz sentido se estiver no nosso coração, porque enquanto estiver apenas escrita em livros, em preceitos externos, em meios externos, será impossível praticá-la. Por isso que a primeira leitura vai dizer, é uma profecia lá de Jeremias, que Deus vai imprimir a lei, não mais em pedras, mas nas nossas entranhas, vai inscrevê-la em nosso coração. E o que ele diz é belíssimo: serei seu Deus e eles serão meu povo, e nós seremos o povo de Deus. A lei estará no nosso coração. É essa a lei que Jesus quer nos dar, a lei do teu Espírito. Assim conseguiremos pôr em prática os mandamentos. Quando apenas o conhecermos teoricamente e for algo alheio à nossa vida, jamais conseguiremos cumprir a vontade de Deus. E para cumprir a vontade de Deus, então, é assemelhar-se a Ele. O desejo dos gregos que sobem para Jerusalém indica o que está acontecendo naquele lugar com Jesus. De fato, a preocupação das lideranças religiosas daquele tempo, de que Jesus pudesse estar arrebanhando pessoas, conquistando pessoas, a preocupação deles agora tem um fundamento muito claro. Sim, todos estão procurando Jesus. Não mais subindo ao templo de pedra, que Jesus purificou, demonstrando seu zelo pela casa do Pai, que tinha sido transformado num lugar de comércio, um lugar que era para ser de adoração, enquanto Deus foi colocado como um lugar de opressão dos mais simples, dos mais miseráveis. O templo, que era lugar de vida, se tornou lugar de morte. Jesus purificou aquele lugar e indicou que destruíssem aquele templo. 3 dias depois ele reconstruiria, mas na verdade, como diz o próprio evangelista, ele falava do templo do seu corpo. Agora sobem para Jerusalém, não mais preocupados em ir até o templo de pedra do edifício, mas eles vão de fato para encontrar-se com o verdadeiro templo, o verdadeiro lugar onde se encontra com Deus, o verdadeiro lugar de onde emana vida, o próprio Jesus. Então o desejo desses gregos, desses pagãos, é ver Jesus. Perguntam para os discípulos de Jesus, Filipe, e Filipe vai chamar André, os dois com nomes estrangeiros, nomes gregos, atendem aqueles gregos, vão até Jesus e indicam que querem conhecê-lo. Diante disso, Jesus manifesta que a hora chegou. E não precisa ele fugir desta hora, porque foi exatamente para essa hora que ele veio, porque ele entende que a sua vida gerará vida se ele entregar-se. O grão de trigo, sem se entregar, sem morrer, não produzirá a planta que dará o fruto. Jesus entende que se não entregar a vida, se ele não morrer pela causa, pelo que ele veio para dar vida, continuará sua missão incompleta. Sua missão será incompleta. Então ele precisa, agora que chegou a hora, ser glorificado. E é essa hora que ele vai atrair todos a ele, que é a hora da cruz. O Senhor nos abençoe, nos livre todo mal, nos conduza à vida eterna. Que esse restinho de Quaresma seja bem vivido por todos nós e nos leve a também darmos a vida por amor a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.